Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Você é o meu convidado para continuar nos ajudando, compartilhando vídeos, contribuindo com a propagação da palavra de Deus. Desta vez, alguns conselhos, talvez algumas críticas construtivas para o nosso crescimento ministerial a serviço do Rei Jesus. Algumas coisas às vezes nos incomoda e prejudica o andamento de um culto em uma igreja evangélica, dentro do modelo em que nós pertencemos, por exemplo, à igreja pentecostal. Então, quem vai dirigir culto precisa tomar alguns cuidados, porque você está lidando com o público, não é apenas uma direção ou palavras, cânticos, coisas, enfim, dirigidas a Deus, mas um culto coletivo, é uma adoração coletiva e nós precisamos tomar muito cuidado para não prejudicarmos o andamento do culto. A primeira dela é: evite falar muito durante o processo, enquanto você dirige o culto. Enquanto você está dando oportunidade, está orando, enquanto está neste trabalho na frente de um culto público, em que vai ter louvores, vai ter orações, vai ter ofertas, dízimos, apresentações, evite falar, fale o mínimo possível enquanto dirige um culto, pois isso incomoda muito a igreja e prejudica, até porque não tem necessidade de nós falarmos o culto inteiro. Principalmente aquele que dirige o culto e depois vai ainda pregar no final. Segundo, não confunda culto animado com culto avivado. Um culto avivado é um processo que o Espírito Santo executa em nós, em nossos corações, para que venhamos reagir adorando a Deus em espírito e verdade, glorificando, cantando, sendo todos com o mesmo propósito, com o mesmo espírito, com as mesmas atitudes no que se refere à direção do culto. Culto avivado, ele é pelo poder do Espírito. O culto animado é algo que vem de quem está dirigindo, aquele culto alegre, e a pessoa confunde isso com o poder de Deus, certo? E quem está lá embaixo sabe que é apenas uma pessoa carismática, animada, corajosa, que fala em público com desenvoltura, mas isso pode ser feito também num palanque de político, em qualquer outro lugar. Então nós precisamos dirigir um culto na direção do Espírito para que as palavras que venhamos falar, a condução desse culto, as oportunidades que venhamos transmitir às pessoas possa contribuir para que o culto seja um culto avivado pelo poder do Espírito. Por isso, veja lá para quem você está dando oportunidade. Terceiro, incentivar a igreja à adoração, a cantar, a ficar de pé, ou a sentar, ou contribuir. Não podemos confundir isso com cobranças. Nós falamos muito nisso. Às vezes nós queremos que a igreja venha reagir enquanto cantamos, enquanto pregamos, enquanto estamos na direção do culto, enquanto estamos falando alguma coisa no púlpito, ao microfone ou não, e nós percebemos que a igreja está um pouco apática, que a igreja está desapercebida, e a gente, ao invés de pedir a Deus direção para que faça alguma coisa para animar essa igreja no sentido de voltar a atenção para o que está fazendo, a gente começa a cobrar. A cobrança vem geralmente com crítica, a gente começa a fazer apelações que não contribuem para o bem-estar da igreja. A igreja precisa se sentir bem enquanto cultua, precisa ser incentivada pela direção do Espírito e não cobranças, pois a cobrança irrita, provoca ira e assim o culto ficará daquele jeito, um culto pesado, e os visitantes podem não voltar mais. Então não confunda. Quarto, se você está dirigindo um culto, tem os companheiros na nave da igreja ou no púlpito, com sabedoria.
Peça auxílio para as pessoas que estão do seu lado. Não faça tudo sozinho, orar, cantar, fazer leitura bíblica, tirar oferta e às vezes vai até pregar, fazer tudo sozinho. Cuidado, porque isso significa que você é egoísta, que você é exibido, que é autossuficiente. Também faz mal para o andamento do culto. O quinto, vai dar oportunidade para as pessoas que não estão esperando oportunidade. Evite fazer surpresa. Dê oportunidade para alguém cantar e na sequência você fala assim, olha, vamos ouvir o João cantar, orar, ler uma porção bíblica e depois do João a Maria esteja pronta para também fazer algo, né? Que a Joana venha também louvar ao Senhor depois do João, depois do André, para que você não pegue a pessoa de surpresa. A pessoa às vezes não tem uma oportunidade sempre, não está preparada espiritualmente, psicologicamente, e ela pode reagir não muito bem, e isso ser sentido pela igreja. Não podemos constranger as pessoas no processo da direção do culto. Sexto, e quando dá oportunidade para alguém, você que dirige o culto, cuidado, se a pessoa não aceitar a oportunidade, não a critique, porque ela não é obrigada a aceitar a oportunidade. Ela não é, na igreja, não é nem obrigada a dar oportunidade para as pessoas nesse sentido de participação, ou seja, alguém está sentado lá embaixo, não nada da igreja, vem aqui cantar um hino, a não ser que você esteja chamando a pessoa para cooperar com você na direção do culto, no sentido específico, os cooperadores. Mas as pessoas que não têm oportunidade sempre, ou que obreiro, que não tem esse hábito, não tem certa habilidade, não tem costume de falar em público, surpreender as pessoas dizendo, vamos agora ouvir o João, e o João não tem oportunidade de estar sempre fazendo isso, ele pode vir apenas para fazer a vontade sua e não a vontade dele ou a vontade de Deus. Isso é constrangedor. E depois a gente critica, olha irmão, você não deve rejeitar a oportunidade. Quem foi que disse que não deve? Quem foi que disse que isso é errado? Errado é surpreender a pessoa, e a pessoa, por ser surpreendida, ela diz não. Se você avisar a pessoa antecipadamente, ela vai mandar um bilhetinho dizendo, olha, eu não quero oportunidade hoje, não estou bem, não gosto. Ela tem todo o direito e ela não está pecando diante de Deus. Para terminar, evite colocar a igreja o tempo todo de pé. Gente, eu não sei por que essa necessidade de algumas vezes a gente vai pregar em alguma igreja ou até onde a gente congrega e às vezes quem está dirigindo o culto, qualquer coisa coloca o povo de pé. A igreja ficou de pé na leitura bíblica, que é o costume, que também não é bíblico ficar de pé para fazer leitura. Quem disse que é reverência à palavra de Deus? Nós é que falamos. Quem foi que disse que se ficar de pé não está reverenciando? Então, como costume, a igreja fique de pé para fazer leitura bíblica. Essa expressão dizer em reverência à palavra de Deus dá a entender que não ficando de pé é falta de reverência. Quem foi que disse? Então eu vou constituir que agora quem fica sentado está com irreverência e os que não podem ficar de pé. Nesse caso Deus compreende. Quer dizer então que Deus abre exceção naquilo que é padrão. Que se é irreverência, logo tem que ser todos. Se é reverência, tem que estar isso na palavra de Deus. Gente, cuidado. Essas coisas constrangem os visitantes, os cooperadores, quem não pode ficar de pé, os cadeirantes. Então, quando colocar alguém de pé para fazer, a leitura bíblica diz assim, olha, diga, os que puderem ficar de pé, os que puderem, fique de pé. Quem não puder, pode ficar sentado. É um costume da igreja. Isso muitas vezes é claro que a gente não pensa no que está falando. E a gente acaba cometendo essas aberrações, esses pensamentos só prejudicam o andamento do culto. Porque você constrange um aqui e outro lá. Fica de pé para fazer leitura, aí depois fica de pé para orar, aí depois outra oração, fica de pé de novo, vamos apresentar a criança de pé de novo, vamos cantar um cântico para Jesus, fica de pé de novo, vamos tirar a oferta de novo de pé. Eu não sei se você percebeu isso, mas as igrejas que fazem muito isso, muitas vezes perdem até visitante. Olhe bem que os visitantes, na maioria das vezes, quando a igreja faz muito isso, eles ficam sentados, porque eles não se sentem bem.
Ah, irmão, vamos agradar as pessoas? Não, por que não agradar também? A Bíblia diz que é para nós agradarmos uns aos outros naquilo que for para edificação. A Bíblia não diz que nós não podemos agradar as pessoas. Até Deus nos agrada, desde que não desagrade a Ele. Ele pode nos agradar. Por que não? É errado Deus nos agradar? Ele não vai contrariar a sua palavra e fazer só para nos agradar. Mas se Ele quiser nos agradar, Ele faz. Ele faz o que Ele quiser, certo? Até para nos contrariar, nos alegrar. Ele pode nos confundir, sendo que no final Ele é glorificado e nós beneficiados, isso é o que importa. Então, irmãos, evite ficar o culto inteiro falando, é o primeiro tópico, primeiro ponto. Não confunda fazer aquele estardalhaço pensando que ser animado é algo, é a mesma coisa de um avivamento do Espírito, a igreja não reage, aí você vai criticar e vai prejudicar o culto. Terceiro, incentive a igreja a adorar, contribuir. Não confunda isso com cobrar da igreja. Cobrar é fazer crítica, pegar no pé da igreja e fica falando que tem irmãos que vêm para a igreja e não presta atenção, tem irmão que vem para a igreja não sei o que vem fazer porque chega, nem dá uma glória, chega na igreja e não abre a boca para dar um aleluia. Como é que você sabe disso? Você está olhando para todas as pessoas, você colocou um binóculo e consegue ver a face e ouvir o som de todas as pessoas, então isso é uma inverdade, tá? Não confunda animação com avivamento. Quarto, não faça o culto sozinho, tem os cooperadores de púlpito, até mesmo na nave da igreja, evite. Não surpreenda as pessoas. Quinto ponto, fale com ela antecipadamente, a não ser que ela tenha habilidade de fazer isso, ela já vive esperando, não tem problema. Sexto, não critique as pessoas que não querem oportunidade. Ela não é obrigada a aceitar e não é errado se ela dizer que não quer. A igreja de pé o tempo todo. Evite essas coisas. Quem está dirigindo o culto pode prejudicar o andamento do culto até a hora da pregação, pode contribuir para uma boa recepção e aí o pregador vai ter um momento propício para transmitir a palavra e as pessoas vão receber com mais facilidade. Eu não sei se você sabia, mas quem dirige o culto muitas vezes contribui para a recepção da pregação pelos ouvintes ou pode prejudicar muito. Por isso, grave você dirigindo o culto e se coloque no lugar das pessoas e perceberá que pode melhorar em alguma coisa. Deus te abençoe, que possamos crescer junto. Se inscreva neste canal e compartilhe com um obreiro que faça a obra do Senhor. Deus te abençoe e abraço.